Meu nome é Jamerson, sou ministro do Evangelho de Cristo, pastor fundador da Igreja Zoe, localizada na rua Rio Comprido, 160, bairro Novo Riacho, em Contagem. Me perguntaram sobre a graça permissível de Deus. Então vamos entender o que é graça permissível de Deus. Quando dizem assim, Deus permite tudo, Deus permite o mal? De maneira nenhuma, Deus não permite o mal. Pelo contrário, Deus permite só as coisas boas. Mas por que então temos sofrido ainda com coisas que aparentemente parece que é Deus que está permitindo, mas na verdade não é Deus. Na verdade são escolhas que nós fazemos. Sobre a questão da existência de leis espirituais, ao homem é dado viver uma única vida, depois disso vai vir o juízo. Essa vida, ela é vida terrena, ela é uma vida do dia que o homem nasce ao dia que o homem vai partir. Então, quando Deus nos libera a viver e a prosperar, é debaixo de uma autoridade, é debaixo de uma lei que se resume em amor, a lei da graça. Nós vivemos na lei da graça, a qual Jesus Cristo conquistou para nós o novo e vivo caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Todo aquele que está em Cristo vai viver uma vida plena de amor e graça. E aí você pensa que o Evangelho, às vezes, aparentemente, parece ser um mar de rosas. Não é. Como tudo na vida, você vai correr para fazer uma profissão, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que se profissionalizar, e tudo isso é necessário, e tudo isso demanda tempo, investimento, foco, e isso é o processo para uma vitória. Então o Evangelho é a mesma coisa. Você vai ter que também galgar etapas da sua vida, abrir mão de coisas, e às vezes nem sempre vai ser fácil, mas não significa que se você cumprir todos os mandamentos que você vai ser derrotado, de forma nenhuma. Se você cumprir todos os mandamentos da vontade de Deus, claro, evidentemente, que a vitória é certa. Não tem como uma pessoa praticar a verdadeira palavra de Deus e viver dentro dos mandamentos dessa lei e não ser abençoado. Então nós somos abençoados por essa lei, que é a lei da graça. Vamos pegar dois textos de referências para nós entender um ponto de vista. Quando, lá em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, quando chega uma pessoa até Jesus e diz: o que farei eu para herdar o reino de Deus? Jesus explica: você tem observado os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dizereis falso testemunho, honrarás o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. Quando Jesus diz isso, ele responde: tudo isso tenho guardado. O que me falta? E aí Jesus, você quer ser perfeito? Ele diz: vá, vende tudo que é teu, distribua aos pobres. Por quê? Porque ali seria talvez o local onde o coração daquele jovem está, nas riquezas. Jesus tratou, ensinando para ele um princípio de, se aquilo não tem importância, abra mão. Porque Jesus identificou nele aquilo que estava no coração dele, aquilo que estava dominando ele. E tudo que domina o homem, aparentemente pode até ser bom, mas tudo aquilo que domina o homem mata o homem. Nós temos também, lá em Atos, capítulo 7, Estevão, que permaneceu defendendo o Evangelho e lhe custou a vida. Os sacerdotes, usando a lei, uma lei que promulga morte, uma lei, olho por olho, dente por dente, apedrejou Estevão até que Estevão morresse. Mas Estevão escolheu fazer a vontade de Deus, ele escolheu permanecer firme nas convicções de todas as promessas. E se você ler o texto, você percebe que ao final do texto, ali Estevão olha para o céu e vê o céu aberto, e esse céu aberto, e Jesus já lhe esperava. Aí Estevão é o exemplo claro de que quando nós estamos vivendo o Evangelho, passamos por questões, mas nada pode anular aquilo que está para a nossa vida, que é a salvação. Mas para aquele que defende, para aquele que vive o Evangelho, para aquele que busca a verdade, que não se atém a coisas
mundanas, do sistema mundano, e eu digo no sentido de que o mundo aqui é fazer tudo que é contrário à vontade de Deus, é o pecado. Então, o que nós entendemos? A graça permissível de Deus te dá a liberdade de você ser livre, livre do pecado, livre da condenação, livre do medo. Então, ela não permite, a graça não permite dores, sofrimento, tudo isso é provocado a partir de uma escolha errada, a partir de um caminho que não está de forma alguma alinhado com a palavra de Deus. Mas se você vive debaixo dessa palavra, você está debaixo da poderosa mão de Deus, e debaixo dessa cobertura não tem como você não sair vitorioso. Bom, a própria palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A palavra humilde ali é se tornar aquele que obedece, aquele que está vivendo humildemente, cumprindo dentro do temor a vontade de Deus. Então, meus irmãos, espero que essa palavra tenha ajudado vocês nesse dia e que vocês possam entender o que é graça permissível. Não é para sair fazendo coisa errada, entende? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, o que me convém é fazer a vontade de Deus, é viver sempre no melhor de Deus. No nome santo de Jesus eu falo, não saia dessa graça, permaneça nela, firmes até o fim. E aquele que permanecer até o fim, a Bíblia diz, receberá a coroa da vida eterna. Continue na prática dessa palavra e que Deus te abençoe, no nome de Jesus.